1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra: a pedra viva e o povo escolhido, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, mediante os teus olhos, tua santa presença, eu peço, como o Senhor está conosco, temos já louvado o teu santo nome, para a glória do teu nome, poderoso. Faz presença mais e mais nos meios, nos dê sabedoria eterna, para transmitirmos a tua palavra, que venha, Rei, despertar todo o teu povo, para a glória do teu nome. Assim nos abençoe poderosamente e nos dê vitória, em nome do Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Nós estamos aqui diante de uma passagem que se fala pedra viva e o povo escolhido. Nessa passagem o apóstolo Pedro ensina sobre a identidade e o propósito do povo do Senhor. Podemos observar o verso 4: à medida que se aproxima dele, a pedra viva, à medida que nós aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Escolhida, aqui diz bem claro, escolhida por Deus e preciosa para ele. Eu estou falando do seu filho, escolhido e precioso. Pedro apresenta o Senhor Jesus como uma pedra viva, aleluia, uma imagem tirada da construção civil. Embora tenha sido rejeitado pelos homens, como ocorreu na crucificação, nós vemos ali diante da crucificação quantos rejeitaram o Senhor. E se olhamos para o mundo hoje, quantas pessoas rejeitam o Senhor, continuam rejeitando. O Senhor Jesus é escolhido e precioso para o Senhor Deus. Essa metáfora destaca a sua importância fundamental para a salvação no plano divino. Então, quando nós olhamos para a palavra, aqui se fala do Senhor Jesus como pedra viva. Nós podemos observar claramente diante da palavra, o Senhor Jesus sendo chamado de pedra viva, é um símbolo da fundação sólida da fé cristã. Então aqui, quando se fala do Senhor Jesus como pedra viva, se fala da fundação sólida da fé cristã. É como o templo, ele está sobre os fundamentos da base, Então o que acontece na verdade? Se nós olhamos para tudo, tudo tem um fundamento, como o templo tem o seu fundamento, foi batido aqui, as estacas, tudo resistente para suportar. E o nosso fundamento é o Senhor Jesus. Ele é a base, a estrutura para a nossa casa espiritual. Então, o fundamento que o cristão precisa a cada dia é reconhecer o Senhor Jesus, é a pedra principal, é a pedra viva, é a base, a nossa estrutura em tudo.
Se olhamos, o Senhor Jesus sendo chamado de pedra viva é um símbolo da fundação sólida da fé cristã. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelo mundo, os cristãos também enfrentarão rejeição, mas são preciosos para o Senhor Deus. O Senhor Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos até na crucificação, e podemos observar que hoje ele é rejeitado por grande parte do mundo, mas diz claramente pela palavra, mas são preciosos, mas é precioso para o Senhor Deus, como o Senhor Jesus é precioso para o Pai. E podemos observar o verso 5, diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui diz claro, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Se nós olhamos para o templo, aqui a base, o fundamento foi feito e tem as demais pedras. Se olhamos para a vida espiritual, é a mesma coisa. A base nossa, o fundamento nosso é o Senhor Jesus. E nós formamos que as demais pedras. Mas se olhamos, vamos dar exemplo, uma coluna, vamos falar em seguida, vamos falar sobre esse assunto, sendo a pedra principal. Se olhamos para uma coluna dessa, tem muitas pedras, mas quem que vai aparecer? Uma só coluna, e a coluna é Cristo Jesus, o Senhor. Se nós olhamos para a igreja, quem tem que ser glorificado, exaltado, diante de tudo, a pedra principal é Cristo Jesus, o Senhor. Que as pessoas precisam ver o Senhor Jesus conosco, o Senhor Jesus sendo o centro de nossas vidas, como o centro de nosso culto nessa noite, amém? Ele é o centro. Assim podemos observar, assim como o Senhor Jesus Cristo é a pedra viva, os crentes também são pedras vivas, formando um templo espiritual. Nós também somos pedras vivas, formamos um templo espiritual. Então aqui onde o Senhor manifesta a sua presença, nós cristãos somos um sacerdócio santo, ou seja, chamados para oferecer sacrifícios espirituais, como louvor, boas obras e obediência ao Senhor Deus. Então, se nós olhamos claramente para a palavra, nosso chamado, os cristãos, nós somos sacerdotes santos. Como sacerdotes santos, nós temos uma vitória muito grande. O sacerdote, nós temos direito de chegar à presença do sumo sacerdote com confiança. Todo cristão é um sacerdote do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você pode chegar com confiança ao trono da graça, como sacerdotes. Então, se nós olhamos para a palavra, podemos ver claramente, isso nos chama a atenção, quando nós olhamos, aqui se fala, para oferecer sacrifícios espirituais como louvor, boas obras e obediência ao Senhor Deus. Se falando de casa espiritual, sugere que juntos formamos um templo onde o Senhor Deus habita. Somos uma casa espiritual. Aqui nós formamos um templo onde o Senhor habita, amém? Onde o Senhor manifesta o que? Sua presença, sua glória. Sacerdócio santo significa que agora todo cristão, todo crente, todos os crentes têm acesso direto ao Senhor Deus, sem necessidade de sacerdote humano. Nós não precisamos de um sacerdote humano para interceder por nós. Não precisamos de um sacerdote humano para chegarmos a ele e pedir que ele venha nos perdoar os nossos pecados, confessar os nossos pecados. A um sacerdote humano não tem necessidade. Hoje nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, na presença de nosso Rei Senhor Jesus, e Ele nos recebe, na presença do Senhor Deus, Ele nos recebe. Então a segurança para o cristão é muito grande. Nós temos uma vantagem muito grande de podermos chegar à presença do Senhor. Então, claramente,
Significa que agora todos os crentes têm acesso direto ao Senhor Deus, sem necessidade de sacerdote humano. Quantas pessoas às vezes ficam preocupadas, né? Acha que precisa, vou falar assim, está com um problema, outro, muitas vezes ele confia na oração, vou falar do pastor da igreja, ou que seja de outro, amém. Mas você como cristão, você como um crente que crê no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, você recebeu uma posição de sacerdote do Senhor Deus Altíssimo, do Senhor Jesus. Você pode chegar com confiança à presença dEle. Não há necessidade de ninguém, vamos dizer, sem te intermediar. Não existe nenhum intermediário para você chegar à presença de nosso Rei Senhor Jesus. Agora sim, para nós chegarmos à presença de nosso Pai Celestial, o Senhor Jesus é o intermediário, é o único mediador. Mas a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus, nós chegamos como o Senhor de nossas vidas, nós chegamos à presença de nosso Rei, ou à presença de nosso Pai Celestial, como sacerdotes. Nós temos uma liberdade gloriosa ao trono da graça, porque o Senhor Deus nos deu essa liberdade, por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Porque confessamos o seu Filho, então nós temos liberdade para chegar à presença do Senhor, o Todo-Poderoso. Não há necessidade, como eu já disse, de ninguém chegar diante de uma pessoa, esclarecer a sua vida para a pessoa, ou pedir ali, ora por mim, só você que pode. Não, você pode, nós podemos chegar a qualquer um dos irmãos. Todo ser humano cristão tem liberdade para chegar à presença do Senhor Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para que você saiba que você tem um valor muito alto aos olhos do que vive e reina, amém? Somos sacerdotes do Senhor, o Todo-Poderoso. Então podemos observar, o verso 6 diz assim: pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Isso aqui é importante, meus irmãos. As pessoas que confiam no Senhor Jesus, que tomam posse da presença dEle no teu ser, jamais você será envergonhado. Por isso que eu peço a todos os irmãos, procura conhecer o Senhor. Como sacerdote, ninguém faz a tua parte. Quem pode fazer perfeitamente a tua parte é você com o Senhor, o Todo-Poderoso. Nós podemos orar para os irmãos, para o Senhor da força, da graça, acrescentar fé, podemos pedir, mas há situações que é você e o Senhor. Então que você chega sempre com confiança, reconhecendo que o que confia nele, se você confia no Senhor, como teu Deus, e você conhece ele de perto, jamais será envergonhado os que confiam no Senhor, porque ele nos dá direção, ele nos instrui. Se for para dizer não para nós, ele diz. Se for para dizer que está certo, ele diz. Você sente pelo Espírito do Senhor conosco, se é do agrado dele ou não é. Então o cristão não é enganado, o cristão não é confundido, desde que você conheça quem é o teu Senhor, desde que você conheça quem é a pessoa que você serve. Se você confia, se você serve com seriedade, você não é enganado. Então o que diz aqui a palavra: aquele que nele confia jamais será envergonhado ou ali enganado. Podemos observar, Pedro cita Isaías 28:16, para afirmar que o Senhor Jesus é a pedra principal da esquina, ou a pedra angular. Ele é a pedra principal, como aqui nos templos, ele é a pedra principal, ele é o fundamento principal da nossa vida espiritual, amém? A nossa base, a nossa estrutura, o nosso alicerce está sobre a pedra principal, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então nós podemos observar o alicerce
aqui diz claro, ou pedra angular, o alicerce do edifício espiritual do Senhor Deus. Então aqui o Senhor Jesus é o alicerce espiritual do Senhor Deus. É o alicerce, por isso nós temos que estar nele. Quem crer nele não será envergonhado, pois ele é a base firme da fé. Isso é importante. Se nós cremos no Senhor Jesus, nós não seremos envergonhados, porque ele é a base firme da nossa fé. Onde a tua fé tem que estar firmada? No Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Você precisa fazer menção. Muitas vezes, meus, é bom que nós paramos e refletimos. Dia após dia, o cristão, o Senhor está olhando para você. O olhar do Senhor está sobre você. Por isso que é importante você reconhecer pelo Espírito do Senhor conosco. Não vemos o Senhor com nossos olhos, mas Ele está presente conosco. Ele está sempre olhando para nós, a nossa posição, como filho, como cristão, como seguidor dos passos dEle. Isso é importantíssimo no viver de cada um de nós. O Senhor Jesus é a pedra principal da esquina, a base da casa espiritual do Senhor Deus. Pedra principal da esquina, se fala dele, ele é a base da casa do Senhor Deus. Então ele é a base nossa. É onde nós estamos fundamentados, onde você está fundamentado a tua fé, onde você está seguro na tua fé, onde você vence o mal, mediante a presença do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Por isso, cristão, você tem um fundamento glorioso, Cristo em nós, esperança da glória. Se o Senhor Jesus é conosco, se você sente o Senhor Jesus com você, você tem uma esperança gloriosa, eu vou estar com Ele em glória. Então aqui se fala de uma segurança maravilhosa. Por isso eu peço a todos, irmãos, dedique, a responsabilidade é nossa, é individual, a responsabilidade de cada um de nós. Precisamos estar em conjunto, coletivo com o corpo de Cristo. Mas do outro lado, a salvação depende de cada um fazer a sua parte. Vamos dizer, como Romanos capítulo 12 diz, que nós formamos o corpo do Senhor Jesus. O corpo, para funcionar bem o corpo, todos os nossos membros têm que funcionar. Se um pequeno membro der problema, vamos dizer, uma vesícula deu problema, causa problema no corpo inteiro, por causa de uma parte do corpo. Assim somos nós. Todo cristão precisa fazer a sua parte perante os olhos do Senhor. Nós formamos o corpo do Senhor. Nós formamos o corpo de Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a base. Nós somos as demais pedras. Todos nós temos responsabilidade com pedras vivas para a glória do Senhor. Podemos observar: quem nele crê nunca será envergonhado ou confundido. Isso é importante. Quem nele crê nunca será envergonhado ou confundido. Meus irmãos, a riqueza que o cristão tem é muito alta. Se você confia no Senhor, você vai observar cada dia, diante dos problemas, diante das causas que você coloca nas mãos do Senhor, e você começa a dedicar, você vê que o Senhor vai trabalhando na tua causa. O Senhor resolve o teu problema, o Senhor age na tua situação. Há momento que nós paramos e começamos a refletir lá atrás. No caso meu, vou dar exemplo de quase 40 anos atrás, chegando a 40 anos, eu aceitei o Senhor. Eu lembro na porta da igreja um dia, eu ainda falei para o Senhor que eu queria. Para mim, uma pessoa de 23 anos, novo convertido, era coisa do outro mundo acontecer. E tudo aconteceu para a glória do Senhor. Tudo aconteceu. Os meus planos de 23 anos que eu tinha, eu dediquei, lutei para estar com o Senhor. O Senhor cumpriu todos. O Senhor abençoou poderosamente todos os passos. Por isso que eu digo, quando você coloca confiança nele, você é abençoado. Se você crê, você dedica, você prova para você mesmo. Você olha para dentro e você diz: o meu Jesus é vivo e precioso, é o meu Senhor que vive e reina.
Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor dos meus passos, Ele é tudo o que eu preciso. Eu sempre falei essa palavra, Ele é tudo o que eu necessito, e sempre lutei. Quando você luta, meu irmão, você contempla a bênção com teus olhos, porque o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoe e nos dá vitória em tudo. Então que nós mantemos a nossa fé no Senhor Jesus, é a única base segura. Quando enfrentamos dificuldade, podemos confiar que Ele sustenta. Quando enfrentamos dificuldade, podemos confiar, Ele nos sustenta, que nós mantemos a nossa posição firme. Verso 7, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Aqui se fala da pedra que foi rejeitada. Os crentes no Senhor Jesus Cristo, aqui diz, para os crentes no Senhor Jesus Cristo, é valioso, mas para os que o rejeitam, se falando da pedra principal, se falando aqui, portanto, para vocês que creem, a pedra é preciosa, o Senhor Jesus é precioso. Então, para os crentes no Senhor Jesus Cristo, é valioso, o Senhor já é valioso, mas para os que rejeitam, como os líderes de Israel, como ali que o crucificaram o Senhor, e diz ainda, como a raça humana hoje, grande parte renuncia, não aceita o Senhor, cumpre a profecia do Salmo 118, 22, a pedra rejeitada pelos construtores se tornou a pedra mais importante. A pedra rejeitada se tornou a pedra mais importante. Se falando do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, para os crentes, o Senhor Jesus é precioso. Para os incrédulos, Ele se torna a pedra rejeitada, que se torna essencial. Para os incrédulos, o Senhor Jesus é a pedra rejeitada, mas que torna essencial, que eles venham crer, que eles venham reconhecer que essa pedra viva é Cristo Jesus, o Senhor, é a bênção para a vida deles. Nós podemos observar, muitos rejeitam o Senhor Jesus Cristo, mas Ele continua sendo o fundamento da fé. Quantas pessoas rejeitam? Mas não adianta, o fundamento da fé está no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, que nós venhamos exercitar a nossa fé, é sempre, como eu já disse aos irmãos, sempre você olha para o Senhor Jesus, onde você estiver, você sabe que Ele está olhando para você, aí você pergunta para Ele, Senhor, eu estou te servindo da melhor forma, ou estou muito em falta aos teus olhos? Desperta a mim, Senhor, eu quero, o Senhor chega mais perto do Senhor, eu quero, Eterno, ter um despertamento na minha vida espiritual para a glória do Teu nome. Eu quero conhecer o Senhor, Rei, como o Senhor disse, pela Tua palavra. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O quanto é importante você olhar para dentro de você e dizer, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te adoro. Senhor Jesus, o Senhor é o precioso na minha vida. O Senhor é tudo o que eu necessito. Aconteça o que acontecer, Senhor, do Senhor jamais eu posso abrir minha mão. A razão completa do meu viver é o Senhor, a razão completa da minha felicidade é o Senhor. Que os irmãos tomem posse pela fé desse Cristo vivo e verdadeiro que é tudo para nós. Então muitos rejeitam o Senhor Jesus Cristo, mas Ele continua sendo o fundamento da fé. Verso 8 diz assim, pedra de tropeço, rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Meus irmãos, esse verso nos chama a atenção. Aqui, depois eu explico melhor. Os que não aceitam o Senhor Jesus Cristo, tropeçam nele, pois rejeitam sua mensagem. Olhamos claro, os que não aceitam o Senhor Jesus tropeçam nele, pois rejeita sua mensagem. Isso não significa que o Senhor Deus o predestinou à perdição. Muitas pessoas, a igreja até aí diz, falando que foi predestinado para a perdição. O Senhor não predestinou ninguém para a perdição. Quem que predestina? As próprias pessoas.
As próprias pessoas que rejeitam a verdade, rejeitam a palavra. Se você rejeita, você vai ser predestinado à condenação. Agora, se você aceita, se você é predestinado para estar com Ele em glória. Aos que o aceitaram, o Senhor predestinou, e os que o rejeitaram. Infelizmente, né, meus irmãos? Infelizmente, então nós podemos observar claramente, aqui se podemos observar os que aceitam o Senhor Jesus tropeçam nele, pois rejeitaram sua mensagem. Isso não significa que o Senhor Deus predestinou a perdição, mas que por escolha própria não creem, e assim cumpre as Escrituras. Por escolha própria, a pessoa não crê. Você vai falar para o Senhor, ele não crê, ele que não crê, aí ele está predestinado o quê? Como se ele não crê, ele não quer dedicar. Quantas pessoas nós paramos, evangelizamos? Exemplo, eu mesmo evangelizei um rapaz muito tempo, várias vezes na casa dele. Aí um dia eu cheguei e perguntei para ele: você está buscando o Senhor? Você está invocando o Senhor Jesus para sentir a presença dele? Ele respondeu para mim assim: não. Eu falei: se você não está, estou perdendo tempo aqui, não adianta falar para você. Se você não fizer a tua parte, não resolve nada. Não resolve nada eu te falar para você, se você não faz a tua parte. Quem tem que provar que o Senhor Jesus é precioso é você. Se você não faz a tua parte, não tem como. Então, aqui está a predestinação. Os que creem são predestinados para a glória eterna. E os que não creem, infelizmente, a escolha própria, a pessoa que escolheu. Então, o que nós olhamos, meus irmãos, cada dia para as Escrituras Sagradas, tomamos posse do Senhor Jesus. Assim que nós ficamos, assim como a parte final aqui, mas que por escolha própria não creem, e assim cumpre as Escrituras. O Senhor Jesus é uma pedra de tropeço para aqueles que se recusam o aceitá-lo. Então aqui se nós olhamos, o Senhor Jesus é uma pedra de tropeço. A pessoa recusa aceitá-lo, se torna pedra de tropeço. Quantas pessoas não querem aceitar o Senhor? Por causa da sua liberdade no mundo. Muitos por causa de bebida, amigo, acha que tudo, meus irmãos, está acima da sua posição, está acima da Bíblia, acima de parar e refletir no Senhor Jesus. E os seus pensamentos não para refletir que a vida no planeta Terra é um sopro, é como uma sombra, a hora que menos espera acaba tudo. A pessoa não pensa em uma eternidade. Muitos acham que daqui vão viver muito, né? Cedo são ceifados. Então que nós ficamos com a palavra. Muitos rejeitam o Senhor Jesus porque não querem mudar de vida. Aqui outro lado, as pessoas não aceitam o Senhor porque não querem mudar de vida. O destino dos desobedientes não é uma predestinação fatalística, é uma fatalidade. Olha, o destino aqui dos desobedientes não é uma predestinação fatalística, mas uma consequência natural da rejeição da verdade. É uma consequência natural da rejeição da verdade. É a pessoa que está rejeitando, a pessoa que não para e começa a refletir: onde eu vou passar a minha eternidade? Que nós pensamos disso dia após dia e tenhamos responsabilidade com a nossa própria alma perante os olhos do Senhor. Quem rejeita o Senhor Jesus se coloca contra o Senhor Deus e sofre as consequências. Se uma pessoa rejeita o Senhor Jesus, até muitas pessoas dizem: eu tenho Deus, mas rejeita o Senhor Jesus, ele está levantando contra quem? Contra o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quem enviou o Filho? Quem enviou o Filho e se fez carne, deu vida por nós? O próprio Senhor Deus. Então quem rejeita o Senhor Jesus está rejeitando o próprio Senhor Deus. Então e aqui ele vai sofrer o quê? As consequências da sua rejeição. Por isso, meu irmão, ficamos firmes, lutamos para estar com o Senhor dia após dia. Verso 9 diz assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Olha aqui, meus irmãos, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor chamou nós lá do mundo de pecado, lá das trevas, para estarmos na sua presença e anunciarmos a sua maravilhosa luz.
anunciar que o Senhor Jesus toma conta do nosso viver, que Ele ilumina o nosso viver. Nós somos iluminados pelo Espírito do Senhor. Geração eleita, se fala o povo escolhido pelo Senhor Deus, para um propósito especial, para pertencer a Ele. O propósito especial do Senhor Deus, aqui se falando de geração eleita, podemos observar até Deuteronômio 7, verso 6, diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser de o seu povo. Olha o que diz agora: o seu tesouro pessoal. Você já parou para refletir que o Senhor Deus chama nós de tesouro pessoal dele? Olha o valor que você tem, meu irmão, por você confessar esse nome, Jesus o Senhor. Você é um tesouro especial para a glória de nosso Pai Celestial. Podemos observar, sacerdote real, servimos o Senhor Deus e temos acesso direto a Ele. Servimos o Senhor e temos acesso direto a Ele. O que diz Hebreus? Cheguemos com confiança ao trono da graça. Já pensou? Você chegar com confiança à presença de nosso Rei, Senhor Jesus. Você chegar com presença, Senhor. O Senhor sabe, eterno, eu te louvo por todas as vitórias, te louvo por todas as bênçãos. O Senhor sabe, Senhor, vou fazer ali um teste, vou fazer uma entrevista. Senhor Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Vou pedir para o Senhor, vamos conosco, Santo. Me dê direção, o Senhor me dê sabedoria. Você pode chegar com confiança. Onde? A presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso em Cristo Jesus, ao trono da graça. Isso aqui, meus irmãos, é uma riqueza inexplicável. Sacerdote real, nação santa. O que é nação santa? É um povo separado para a santidade, diferente do mundo. Representamos sua glória. Você é diferente do mundo, por isso você precisa crucificar cada dia essa carne. Pensa o que fala, não abre a boca e fala o que quer, não. Procura controlar o teu ser pelo Espírito do Senhor. Reconhece quem precisa dominar a tua vida, é o Espírito do Senhor, não a carne. Abre a boca e fala o que? Não. Você tem um freio na tua vida. O Espírito do Senhor está tomando conta da tua casa. E se o Espírito do Senhor toma conta da tua casa, você vai falar o que é bom, você vai profetizar o que é bom, você vai declarar a bênção aos nossos irmãos, até os que nos odeiam. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, porque sempre dentro de você está o Espírito de amor, Espírito de paz. Não tem ira, não tem contenda, você não vive revoltado com você mesmo, com o mundo, revoltado com tudo. Você anda feliz porque o Senhor Jesus é contigo e você tem uma esperança maravilhosa. Eu vou estar com Ele em glória. Aleluia, amém? Santo povo, aqui nós representamos, nação santa, separado para a santidade, diferente do mundo, representamos sua glória. 19:6 de Êxodo diz assim: vocês serão um povo, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Olha aqui, lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus já fez menção de hoje, a dispensação da graça, diz: vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa, o reino de sacerdote, quer dizer, todos os cristãos, o reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O Senhor diz a Moisés: vai lá, diga aos israelitas, todos vocês serão reinos de sacerdotes. Meus irmãos, tudo se cumprindo em Cristo Jesus o Senhor, na dispensação da graça. Hoje é pela graça, hoje é de graça, hoje mediante a presença do Senhor Jesus, pela fé, nós somos salvos nele, povo adquirido. Olha aqui, povo adquirido, você foi adquirido, povo adquirido para o Senhor Deus. O que é isso? Comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Hoje não precisa de sacrifício. Quantas pessoas fazem sacrifício? Quantas pessoas pegam assim, uma madeira, né? Uma cruz, tudo, e vão longe, carregando aquele madeiro, um sacrifício. Outros, da época aí, saem aí caminhando, caminhada longa, para fazer um sacrifício para o ídolo. Mas não precisa de sacrifício mais não.
Não precisa mais, diz claramente um povo adquirido. Nós somos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu sua vida por nós, para nós sermos um povo abençoado. Para você não precisa fazer um sacrifício de tolo, não. O que você precisa é crer, confiar e dedicar ao Senhor. Ele vai te abençoar em tudo. Aleluia! Ele fez o sacrifício por nós, Ele deu sua vida para a nossa salvação. Que assim nós ficamos cada dia, meus irmãos, nosso propósito é proclamar a virtude do Senhor Deus e testemunhar sua graça. Testemunha, fala das maravilhas do Senhor, fez da tua vida, para as demais pessoas. Testemunha da graça dele com você, a presença do Senhor com você. Testemunha, fala para as pessoas quantas maravilhas. E assim, meus irmãos, muitas pessoas vão render aos pés do que vive e reina através de teu testemunho. Verso 10, para encerrar o último verso. Olha o que diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Nem sequer, nós éramos um povo gentio, não estávamos na promessa, nem sequer era povo, mas agora somos povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Nós recebemos a grande misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus veio para a nossa salvação, aleluia! Glorificado e poderoso Pedro lembra que antes os gentios e todos os pecadores estavam afastados do Senhor Deus, mas agora por meio do Senhor Jesus Cristo fazem parte do seu povo e recebem misericórdia. Hoje nós recebemos misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Antes do Senhor Jesus Cristo, os gentios estavam fora da aliança do Senhor Deus. Antes, nós gentios estávamos fora da aliança. A aliança era com Israel. Nós estávamos fora. Agora, através do Senhor Jesus, nós estamos com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora, no Senhor Jesus Cristo, fazemos parte do seu povo escolhido. Olha, fazemos parte do seu povo escolhido. Já pensou, meu irmão? Com quantas pessoas, né? Se vamos dar assim, se a pessoa tiver uma liberdade para falar com uma pessoa da alta, né? Chega lá, vamos ver esses cantores famosos, um presidente. A pessoa chega, não, eu quero tirar uma foto com você. Só vai mostrar, vai tirar uma foto com uma pessoa importante, né? Da alta. Já pensou, você não foi escolhido por um ser humano, não. O que se diz aí, muita coisa, muitas vezes diz que até é rei, né? Você não foi escolhido por eles. Você foi escolhido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e terra, aleluia! Você tem um valor muito alto, aos olhos do que vive e reina, você foi escolhido pelo Senhor, o Todo-Poderoso. Então diz claro a palavra, nós somos escolhidos pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Essa é a vitória que o Senhor nos deu, aleluia! Graças ao Senhor por tudo, somos vencedores do Senhor cada dia. Santo Todo-Poderoso, diz assim, ó, isso se baseia na promessa, falando do povo escolhido, isso se baseia na promessa de Oséias, primeiro, verso 10, que fala sobre esse assunto, e 2:23, o Senhor fez a promessa lá no Antigo Testamento. Já havia um povo escolhido, de todas as nações, a salvação sendo por todas as nações, onde o Senhor Deus promete restaurar o seu povo. Em Oséias, ele prometeu restaurar o seu povo, fazendo menção de nós hoje. Isso mostra a graça e a misericórdia do Senhor Deus. Ninguém merece ser parte do seu povo, mas Ele nos chamou pela sua bondade. Olhamos aqui, isso aqui nos chama atenção. Ninguém merece ser parte do seu povo, mas Ele nos chamou pela sua misericórdia. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei se eu mereço ser salvo não, eu não sei se o Senhor está preocupado comigo. A palavra diz claro, ninguém, aqui podemos observar claramente, isso aqui nos chama atenção, isso mostra a graça e a misericórdia do Senhor Deus. Ninguém merece ser parte do seu povo, ninguém, mas claramente, meus irmãos, mas Ele nos chamou pela sua bondade, foi a bondade dEle. Já pensou? Os irmãos calculam, no meio de multidões,
você ser arrancado para ser do Senhor? Você ser tirado, vamos dizer, dá um exemplo aqui, existe ali, dá um exemplo, vamos indo lá, milhares de ovelhas para o matadouro, todas estão indo para o matadouro, vão abater aquelas ovelhas, e você chega no meio de milhares de ovelhas, você fala, olha, eu gostei daquela, eu vou pagar nela 10 vezes, 100 vezes o valor dela, mas eu não quero que mate ela não. Você tirar aquela ovelha lá, do meio de milhares, isso aconteceu conosco, no meio de milhares de pessoas, o Senhor Deus, pela sua bondade, nos escolheu, para quê? Para nós termos um tempo a glória dEle, para nós proclamarmos a sua glória, para nós estarmos com Ele na eternidade. Meu irmão, sempre valoriza o teu chamado, sempre valoriza a bondade do Senhor para com você, nunca abra a boca para dizer que você não sabe se o Senhor está contente com você ou não. Sempre lute para estar mais perto do Senhor, reconheça a bondade dEle para com você em tudo, reconheça a misericórdia dEle de ter escolhido, de ter arrancado no meio de tantas vidas. Você foi escolhido para ser do Senhor, você foi escolhido para reinar com Ele, você foi escolhido para ser dEle. Valoriza essa tão grande salvação que o Senhor nos deu, essa tão grande vitória. Então ninguém merece ser parte do seu povo, mas Ele nos chamou pela sua bondade. A bondade do Senhor, quando nós olhamos para nós, quantas pessoas evangelizamos, damos força, damos tudo, e você quer ver que a pessoa, a fé dele é apagada, ele não quer tomar uma posição, ele não quer tomar, não tem uma iniciativa para tomar uma posição. Eu vou correr, vou adorar o Senhor, e pela misericórdia do Senhor, pela sua bondade, Ele abriu o nosso entendimento, e nós tomamos uma posição de ir para o templo e confessar esse nome maravilhoso, e pela sua misericórdia, estou chegando a 40 anos, e quantos irmãos estão aí, quantos anos já confessando esse nome? Que você mantenha o teu propósito, reconheça, meus irmãos, que nós somos pedras vivas em Cristo Jesus, e nós formamos parte da construção espiritual do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sendo o Senhor Jesus, aleluia, a base, sendo o Senhor Jesus a nossa estrutura, onde estamos firmados, em Cristo Jesus, o Senhor. Colocamos-nos em pé, vamos orar. Senhor Deus, perante os teus olhos, Rei, mediante a tua presença viva e poderosa, estamos aqui para a glória do teu nome. Reconhecemos, Eterno, mediante o teu Santo Espírito presente, a tua grande bondade para conosco, a tua grande misericórdia para conosco, a tua grande paciência para conosco, de ter aberto os olhos do nosso entendimento, para hoje, Rei, estarmos aqui em Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado por tudo, precioso, obrigado por tudo, eterno, obrigado por tudo maravilhoso que o Senhor realizou por nós. Obrigado por tudo, eterno. Nós te amamos, adoramos e glorificamos. Fique conosco, precioso, e assim nos abençoe poderosamente todos quanto derem crédito à tua palavra, que eles tenham oportunidade de conhecer o teu Filho maravilhoso e ser assim para a glória do teu nome, vidas transformadas e salvas em Cristo Jesus, o Senhor, que assim pedimos e agradecemos. Amém.